Entendeu o assunto de geometria molecular? A gente vai precisar revisar a tabela periódica. Eu gosto muito dessa maneira antiga de ver a tabela, que usa os grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Na forma nova de numerar os grupos, esses grupos com A na frente correspondem aos grupos 1 e 2 e do 13 ao 18. Certo? No grupo 1A, o mnemônico para guardar era hoje, li, na, capa, rabiscada, coisas francesas, que correspondem aos elementos hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Na 2A você pula esse elemento, essa casinha aqui, na frente do hidrogênio, e você vai falar: bendita, magrela, casou com o senhor barão rapidamente. Correspondem aos elementos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E na frente do hidrogênio não tem ninguém. Certo? Aí aqui no meio tem 10 grupos, do 3 até o 12. 10. Esses aqui correspondem aos grupos que antigamente vinham sinalizados com a letra B, que a gente chama de metais de transição. Aqui na frente do bário e do rádio, a gente tem, saindo daqui, né, que o pessoal gosta de escrever assim, essa fitinha aqui e essa aqui. Esse aqui corresponde aos lantanídeos e essa aqui é os actinídeos. Também fazem parte dos metais de transição. Agora aqui, você, nessa linha na frente do hidrogênio, o único outro elemento que tem é o hélio, lá na 8A. Então já vamos fazer os gases nobres. Hélio, negou, Arthur, que tinha dado carona para a xereta da Renata. Repara que sobra um aqui, ó, que é para estar na frente do rádio. Que hoje a gente sabe que eles deram o nome de Ognessônio para esse elemento artificial, mas não precisa decorar não. Agora vamos preencher os mnemônicos a partir da 3A. Na frente do berílio você vai ter o boro. Belas, alunas, gatinhas, inteligentes, e esse aqui fica vago, não precisa memorizar por enquanto. Na 4A você vai ter comi, siri, gelado, sem problemas. Imagina uma pessoa comendo siri gelado. Aqui na 5A é nunca passe sebo na bicicleta. Imagina uma pessoa com a bicicleta encebada tentando montar, vai cair. Certo? Para você ajudar seu cérebro a lembrar. Os sete porquinhos, ou o sangue do Senhor tem poder. Na 7A fui, claro, briguei e atirei. Isso daqui ajuda você saber localizar os elementos com rapidez. Você pode pensar que os mnemônicos são desnecessários porque você tem a tabela na prova, mas já vi aluno, fala em silício, por exemplo. Se você sabe eu comi siri gelado sem problema, você sabe que o silício está na 4A. Certo? Você não precisa ficar procurando. Se você não conhece os elementos, você demora alguns segundos de tempo perdido para encontrar esse elemento na tabela. Se você conhece, você não perde esse tempo. Então, agora a gente vai aprender a classificação. Esse grupo aqui todinho, com exceção do hidrogênio, o hidrogênio não é metal, hein? Pelo amor de Deus. Ele pertence a uma classe separada que chama hidrogênio, que contém só o hidrogênio. Tem a classe do hidrogênio, tem a classe dos metais, dos semimetais ou metalóides, e tem a classe dos ametais.
E a gente vai aprender quais são. Com exceção do hidrogênio, nessa 1A, todo mundo é metal. Essa turminha chama metais alcalinos. Essa turminha do berílio em diante chama metais alcalino terrosos. Aqui, na 3A, o boro não é metal, mas os demais são. Na 4A, o carbono não é metal. O silício e o germânio também não, mas o estanho e o chumbo são. Então, quer ver? O boro não é metal, o silício não é e o germânio não é, são metalóides. E aqui a gente vai ter o arsênio e o antimônio, que são semimetais. Aqui é o selênio e o telúrio. Então, esses que eu marquei aqui com quadradinho com X são metalóides. Aqui embaixo a gente tem todos que ficaram abaixo desses que estão marcados com X, são os metais representativos. Olha, todo mundo sabe que o alumínio, por exemplo, é um metal. É um metal muito comum. O estanho também é bem comum. Chumbo, a gente sabe que é metal. Então não tem dificuldade com a tabela na mão, mesmo sem olhar a legenda, de entender que aqui embaixo também é metal. Aqui na 8A, a gente tem os gases nobres. Todo mundo que vai ser colorido aqui agora, riscado aqui agora, são os gases nobres. São os elementos inertes, que não reagem com nenhum. E o que sobrou? O carbono, o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. E o acetato são os ametais. Certo? Tem um mnemônico que pode ajudar. Ó. Se você juntar o mnemônico da 7A mais essa falsa palavra quinops, você tem todos os ametais. Aqui tem os halogênios. Essa turminha aqui, o pessoal gosta de dar o nome de halogênios. Essa turminha aqui toda, incluindo os metais, são chamadas às vezes de calcogênios. E muito raramente vai aparecer a turminha do nitrogênio todinho com o nome de pinictogênios. Essa turminha aqui é chamada de família do carbono e família do boro, ou 4A e 3A, ou até mesmo, dependendo, 13 e 14, grupo 13 e 14. Certo? Uma vez que você tem essa classificação na mente, você vai lembrar, para aprender geometria molecular, você rapidamente vai associar com cada grupo o seguinte. Eu vou escrever novamente aqui 1A, 2A, do 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Você vai associar. Eu vou colocar só hidrogênio, mas a figura seria a mesma para os outros elementos. Um elétron só na camada de valência. O berílio vai ter 2 elétrons. Você vai colocar um de um lado, outro de outro. Para todos. O magnésio também. E para todos os demais, mesma coisa. Na 3A, você vai associar a figura de um triângulo equilátero formado a partir do centro onde tem o boro. Da 4A em diante, eu preciso que você entenda que você vai ter que associar com o tetraedro. Tem um átomo no centro, por exemplo, o carbono, e você vai pensar num tetraedro regular. O tetraedro regular se forma a partir do centro, colocando ângulos de 109 graus e 28 minutos. Em todos os ângulos, esse ângulo, esse aqui, todos os ângulos terão esse mesmo tamanho, certo? Aí depois você pensa na pirâmide, uma piramidezinha, né, de base triangular, que é o tetraedro regular. Com a figurinha desse tetraedro em mente, você vai pensar o seguinte: na 4A, esses 4 elétrons
estão distribuídos um em cada vértice do tetraedro. Na 5A, você tem, num dos vértices do tetraedro, você tem um par de elétrons e nos demais você tem um elétron sozinho. Na 6A, você tem em 2 dos 4 vértices um par, nos outros 2 sozinho. Na 7A, você vai ter em 3 dos 4 vértices um par em cada um, e no último vértice você tem um elétron sozinho. O hélio, você vai imaginar ele só com 2 elétrons, porque não tem como ele continuar nessa lógica, porque ele está aqui na frente do hidrogênio, né? Ele, quando você faz o diagrama de Pauling, o hélio é o início, você preenche 1 para o hidrogênio e 2 para o hélio. Então você tem que lembrar apenas que o hélio tem a camada K, né? Essa primeira camada aqui cheia e pronto. Já do neônio em diante, você vai imaginar todos os gases nobres como, na última camada, um par de elétrons em cada um dos 4 vértices do tetraedro. Essa ideia do tetraedro, ela é útil porque na hora de fazer a geometria, ela te ajuda a entender, só pensando no tetraedro, como é que é a geometria da molécula. Por exemplo, se você tiver a molécula de berílio, como você associou com o berílio? Essa figura aqui você sabe imediatamente que ela é linear. E pouco importa o que estiver ligado nela. Por exemplo, o flúor. Do jeito vai ser linear. Agora, o boro, por exemplo. Pouco importa a molécula, como essa aqui, que é a molécula de ácido bórico, uma substância que é usada para matar fungo, para espantar formiga. Essa substância tem a configuração trigonal plana, que é um triângulo equilátero. E essa aqui também, se você tiver o trifluoreto de boro, todo jeito vai ser ângulo de 120 graus, que é a geometria do triângulo equilátero. Agora daqui para frente é que vem o interesse de usar esse tetraedro, como eu estava falando. Aqui, por exemplo, você tem o carbono. O metano, a geometria tetraédrica. O tetrafluor metano também. Certo? Já eu vou dar um detalhe sobre o carbono. Eu vou pedir para você ter calma. Agora vamos ver, por exemplo, a amônia. Por que a amônia é piramidal e não é trigonal como o BF3? Você podia pensar, considerando a semelhança da fórmula molecular, que a amônia é trigonal. Essa aqui é trigonal, por que essa aqui não é? Justamente porque, como a gente coloca cada um desses grupos eletrônicos no vértice de um tetraedro, esses 3 hidrogênios usam esses 3 vértices de baixo e esse aqui fica sem ser usado. Por isso que no amônio, que é um cátion, você vai usar o 4º vértice e aí a geometria da molécula vai ser tetraédrica, porque você vai fazer uma dativa desses 2 elétrons aqui para um próton. Aí vai completar os 4 vértices que precisa para fazer o tetraedro. Essa geometria que é chamada de piramidal. Essa primeira, da amônia, né? E já no caso do amônio, que é o NH4+, que essa última molécula que eu desenhei, já é tetraédrica. É muito útil, por exemplo, para entender. Olha aqui, por exemplo, o berílio. O berílio não, perdão, isso mesmo, BF2. H2O. Não tem um átomo que está com 2 e outro que está com 1? Esse aqui é linear. Por que a água então não é linear também? Isso aqui está errado, por quê? Porque o oxigênio, a gente viu nessa associação que a gente fez, que ele tem 2 pares de elétrons em 2 dos vértices e 2 sozinhos nos outros 2 vértices. Então a figura que você tem que imaginar é esse daqui. Isso aqui você não precisa desenhar nas provas não, isso aqui é só na sua imaginação. Você vai imaginar um tetraedro
Pronto, agora não tem um hidrogênio aqui e outro aqui? Então, esses hidrogênios estão aqui, ó. E usa 2 dos vértices do tetraedro e deixa 2 sem usar. Por isso que a geometria da água ela é angular. Você consegue perceber isso. Claro que o ângulo aqui tem uma alteração devido à interação entre as eletrosferas dos átomos que fazem parte da molécula, que o ângulo é diferente de 109 e 104. Esse ângulo aqui você tem que memorizar também. Mas só pelo fato de saber essa historinha do tetraedro, você já sabe que não pode ser linear. Certo? Pegar, por exemplo, as moléculas NO2 e NO3. Vamos descobrir a geometria dessas moléculas. Agora vai complicar um pouquinho mais. Porque olha o que acontece. Vamos resolver primeiro um oxigênio. Se eu fizer uma dupla, já pelo menos o oxigênio tem que ser um octeto resolvido, porque esses 6 elétrons com mais 2 daqui dá 8. E o que eu faço para resolver o octeto dos demais? Na verdade não resolve, porque essa molécula ela é uma molécula que não satisfaz o octeto. Aqui eu vou colocar NO3 menos, perdão, essa molécula a gente vai resolver. Essa molécula aqui, ela não satisfaz o octeto. Ela é uma molécula especial.